Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para celebrar o lançamento do livro Dois Super-Heróis Incríveis, de Ana Cláudia Ramos e Jonatas Martins, editado pela editora Imperial Novo Milênio, que agora entra nas redes da Livraria da Travessa. Olá, Ana. Olá, Jonatas. É uma satisfação estar aqui com vocês para esse evento tão esperado desse nosso querido livro, que nós fizemos com dedicação e modéstia à parte. Eu acho que o nosso livro está muito lindo. E eu agradeço a Ana pela confiança e ao Jonatas e por essa parceria, né, que a gente trabalhou junto, conversando. Também já digo de antemão que para mim foi um alento na pandemia, porque foi um momento de trocas, eu troquei bastante conversa com o Jonatas para a gente pensar o livro juntos, né? E ficou para mim assim uma cruzice só, um livro muito lindo, esse nosso Dois Super-Heróis Incríveis. Ana Cláudia Ramos, bem-vinda. Tudo bem com você? Jonatas, bem-vindo. Tudo bem com você? Então, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse um pouco para a gente. Vamos começar com a Ana, e depois o Jonatas, e aí vamos enfiando e desfiando o novelo desse nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigada, José. Tudo bom, Jonatas, né? Tudo bom para o pessoal aí da Travessa, né? O pessoal que vai estar aí com a gente aqui nos escutando, né? Um prazer estar aqui nesse lançamento, né? Uma pena que a gente ainda não está assim pertinho, mas daqui a pouco a gente vai estar, né? As coisas já estão começando a melhorar. Então vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Eu sou escritora, José, assim como vocês acompanha, né, a minha trajetória já há muito tempo, a gente já se conhece há muitos anos, mas antes de ser escritora, eu também sou professora, né, trabalhei anos com biblioteca infantil comunitária, com biblioteca escolar, dei aula de literatura infantil e juvenil dentro de escola, então trabalhar com livro para crianças e jovens, trabalhar com literatura infantil é a minha vida há muitos anos, né? Eu trabalho com literatura infantil e biblioteca desde 1986, José. Olha só, né? A coisa está ficando séria, né? Ano que vem, há 30 anos publicando, né? Então, é uma alegria estar publicando esse livro com a Imperial Novo Milênio, nessa parceria com o Jonatas, que é um amigo querido, né? Tem idade para ser meu filho, mas não é um filho, né? É um filho emprestado, mas é um amigo querido e um ilustrador maravilhoso, atento, né? Muito cuidadoso. Acho que essas são as primeiras coisas que eu gostaria de falar de mim. Acho que não precisa a gente ficar aqui nessas apresentações tão formais. Acho que o mais importante é o pessoal saber, né, assim, o quanto que a literatura infantil entrou na minha vida desde que eu era ainda uma estudante do curso de magistério e nunca mais saiu, né? Então, estou aí nessa trajetória bacana aí, e de muita luta, né? Nessa escrita do livro para crianças e jovens. Muito bem, Ana, que bom. Eu também acompanho isso, né? E estou feliz. É o segundo livro da Ana que eu pude editar, tem esse aspecto. E o primeiro com o Jonatas. Jonatas, fala um pouco de você também aí. Estamos bem curiosos. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer, né, a editora Imperial Novo Milênio, a Travessa, por essa oportunidade de estar aqui no lançamento. E é bom falar de mim. Bom, sou artista gráfico, ilustrador, sou apaixonado dos livros ilustrados, livros de imagem, da imagem como um todo. E a minha relação com a imagem começou desde muito pequeno, né? Eu era uma criança tímida e a imagem era a minha forma de estabelecer comunicação com as pessoas à minha volta, né? Então, isso, com o passar do tempo, se manteve. Eu sempre gostei muito de desenhar. E mais ou menos há uns 5 anos por aí, caí assim quase de paraquedas no mercado editorial, vamos dizer assim. Eu tive uma outra percepção, né, de como eu poderia desenvolver profissionalmente a questão do desenho, da ilustração, e utilizar toda essa bagagem de observação desde pequeno, né, porque eu, como era muito quieto, então eu observava muito e traduzia isso em imagem. Então foi essencial para mim hoje estar trabalhando
Já fazem uns 2 anos, acho que esse mês, completa 2 anos da publicação do meu primeiro livro, que foi, por sinal, um convite até da Ana Cláudia Ramos para mim fazer essa parceria. E hoje, basicamente, com o que eu trabalho é o livro ilustrado, né, o livro para a infância, e algumas coisas de design gráfico, né, identidades visuais, enfim, tudo que está relacionado à imagem de alguma forma, né? Eu agradeço aí a apresentação da Ana Cláudia e do Jonatas e aproveito para mandar um abraço para o pessoal da Travessa e agradecer, e também para o pessoal da Imperial Novo Milênio, né? E agora, uma apresentação muito especial. Eu sou Os Dois Super-Heróis Incríveis, escrito por Ana Cláudia Ramos, ilustrado por Jonatas Martins. Estou muito feliz de estar aqui me apresentando para vocês. Então, Ana, o título já diz, Dois Super-Heróis. São dois super-heróis bem diferentes e bem interessantes e peculiares. Então, vou seguir assim, fazendo uma pergunta que já ouvi muito nas escolas. Como foi que surgiu Os Dois Super-Heróis Incríveis? Olha, José, essa é a pergunta clássica, né? Quando a gente está com as crianças, ou nas escolas, ou nas feiras de livro, né? A pergunta que não falta é essa. E, na verdade, esses super-heróis, eles nasceram há muitos anos, sabe? Quando meu filho era pequeno, né, ele devia ter ali uns 3, 4 anos, se tanto, né? Ele tem um irmão mais velho, meus filhos, né, depois veio a filha também, mas nessa época ainda só tinha o filho, a Laila não tinha nascido, só o Elias. E eles têm um irmão mais velho por parte de pai, e que eles brincavam, né? Às vezes nos finais de semana, quando o Ivan estava aqui em casa, eles se inventavam mil brincadeiras. E um belo dia, eu só escuto um grito assim, calabresa! Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Esses meninos estão comendo pizza, da onde veio calabresa? E quando eu chego no quarto deles, eles estavam todos fantasiados, né? Com máscaras coloridas e capas, né? E aí cada um era um herói, né? Da onde veio a ideia para o Super Máscara e para o Super Medalhão. E eles estavam brincando. E calabresa era o grito de guerra do Super Máscara, sabe? Porque era a pizza preferida dele, né? Não entrando na história. Então, primeiramente, foi daí, sabe? Mas assim, eu falava, gente, um dia eu tenho que fazer isso virar livro, mas não sabia como, porque não basta ter uma ideia, né? Não basta uma ideia aparecer, essa ideia tem que se tornar uma história, e, sobretudo, uma história muito divertida para a criança, né? Uma história, porque era uma história de super-heróis, então tinha que ter um quê de brincadeira, um quê de aventura. Eu não sabia como, eu deixei quieto. Falei, um dia vira história, né? Bom, passaram-se alguns anos, talvez uns 2 ou 3 anos, teve um incidente na escola do meu filho, e a partir daquele momento eu comecei a ver assim como é que as crianças resolviam seus problemas sozinhos, sabe? E era muito interessante porque eu vejo que muitas vezes as mães, os pais querem se meter nas brigas, entre aspas, né, das crianças, quando na verdade é apenas uma discussão entre eles, né? E eles não dão conta. Eu me lembro que era a história de um menino que ele tinha toda uma questão com a família, muito super protegido. E aí eu conversei muito com Elias, né? E aí ele resolveu brincar com esse menino de uma outra forma. E aí eu falei, tá aí, olha a história, como é que eu posso juntar a história desse menino super protegido, frágil, que não conseguia se relacionar com os colegas, né? E a história desse outro menino que era mais espoleta, que era mais agitado, como que eles poderiam juntos construir a história dos heróis, né? Então, assim, esse foi o ponto inicial, né? Vou contando ela aos pouquinhos, assim, né? Acho que vale a pena a gente fazer essa troca. Então, esse nosso livro... Então esse nosso livro está cheio de memória afetiva, né? Que coisa interessante, né? Sim, com certeza. Tem assim e nós, eu e Jonatas, entramos nessa memória afetiva, porque estamos juntos nessa história. E Jonatas, como é que foi para você pensar os dois super-heróis incríveis?
Então, o bom de ter essa relação bem próxima com a Ana é que a gente também, né, no início, quando eu recebi o texto e até antes da gente conversar formalmente, né, ainda, enfim, antes da gente se reunir, decidir, estabelecer contratos, tudo mais, ela já me passou, assim, né, a ideia do que ela queria, né, e pensava para o livro, né, para essa história. E, enfim, aí a gente começou a pensar, né, trocar ideias de como solucionar graficamente o livro, né, e foi uma troca que levou um tempo, né, de entender qual seria a melhor forma de traduzir isso na imagem, né, de fazer uma narrativa paralela que, enfim, fosse coerente com o texto, né, e estabelecer os personagens e cenário. Ainda estava um pouco perdido assim no começo, né? E depois ainda teve função de pandemia, acho que todo mundo ficou um pouco mais perdido ainda, teve essa pandemia no meio do caminho. Mas foi muito bacana assim o processo de pesquisa, né? De decisão de criação de personagem, e de traçar também esse fio, né, narrativo que tinha que estar coerente do início ao fim. Enfim, acho que a troca entre a gente também, enquanto eu, ilustrador, e contigo, editor, foi essencial, assim, né, para a gente chegar na melhor solução possível para o livro, né, que atendesse todas enfim, as expectativas, né, de todos nós, né? Eu enquanto ilustrador, da Ana enquanto escritora, a tua, né, enquanto editor, né, à frente da editora. Então, foi um processo bem bacana, assim. Ana, me diz aí como é que foi a expectativa aguardando a chegada das ilustrações. Porque eu falava, Jonatas, deixa eu ver primeiro, depois mostra para Ana. E Ana trocava mensagens para mim. E aí, José, como é que está? E a gente naquela questão ainda do impacto da pandemia, né? Uma letargia, o que fazer. E eu falava, calma, Ana, vamos chegar lá. E ao mesmo tempo trocando com Jonatas, né? Como é que foi, Ana, a expectativa de aguardar a chegada das ilustrações? Olha, José, é sempre uma expectativa, né? É sempre um frio na barriga, né? Mas no caso desse livro, eu acho que ele tem uma coisa, uma peculiaridade, assim, diferente de alguns outros títulos, né? Que assim, a história conversa muito com a ilustração, né? É um livro ilustrado casado ali, né? Porque eu tirei do texto, né? Eu suprimi do texto algumas informações que eu queria que fossem resolvidas na parte gráfica, né? Eu não queria que isso tivesse no texto. Então foi muito bacana quando a gente teve a conversa inicial, né? Apesar, né, do Jonathan não morar aqui no Rio, ele estava no Rio antes de pandemia, antes de tudo começar, da nossa vida virar de cabeça para baixo, né? A gente teve a oportunidade de fazer essa reunião no presencial aqui em casa, né? E eu pude mostrar para ele assim o que eu gostaria que ele resolvesse na imagem. Como ele ia resolver, eu não sei, né? Aí era uma questão dele. Mas assim, o fato de quando o menino se tranca no quarto e resolve criar as fantasias, era para estar muito mais resolvido na parte gráfica do que no texto, né? Então foi importante, eu acho que uma coisa que eu acho que é importante a gente contar, né? E isso vem acontecendo, eu acho que cada vez mais é essa parceria mesmo, né? De um trabalho costurado entre o editor, quem está escrevendo, quem está ilustrando, porque o livro ilustrado para criança ele é uma parceria, né? Então muitas vezes a gente pode suprimir do texto e deixar a imagem contar, porque a imagem também está contando a história. Então acho que no caso aqui dos super-heróis, assim, essa parceria ela foi muito importante, né? Tanto a conversa que nós tivemos os três juntos, e depois o tempo Sim. de vocês dois juntos, costurando, né? Toda essa narrativa visual, porque a ilustração ela é uma narrativa visual, né? Ela está contando a história ali no paralelo com o texto. Então, mas assim, por outro lado, eu confiava plenamente no Jonatas e em você. Então, Obrigado. eu tenho uma coisa assim, quando eu me sinto segura diante da editora, por mais que tenha aquele frio na barriga, meu Deus, cadê, está demorando, né? Eu sei que vai sair bacana, eu sei que vai ter um bom resultado, porque são pessoas que estão trabalhando juntas com seriedade, né? Então essa é a diferença, né? Quando a gente constrói um trabalho bem construído nesse sentido de das pontas todas estarem amarradas, o texto está conversando com a ilustração, né? Por exemplo, se fosse o caso, você poderia chegar e falar, Ana, que tal
mexer nesse pedaço do texto e deixar só essa imagem falar, e aí eu, né, ia embarcar nisso junto com vocês. Então, essa costura, né, parceira, ela foi fundamental, até para segurar o friozinho na barriga. E quando as ilustrações foram chegando, né, aí era paixão absoluta, né, porque ficaram lindas realmente. E, Jonatas, e para você, qual era a expectativa da nossa recepção e especialmente da Ana? Eu tinha muito frio na barriga, né? Porque bom, eu imagino que também para quem escreve, assim como a Ana, enfim, você como editor e que também escreve, né? É, acho que tem aquele momento que a gente não sabe muito que caminho seguir, né? Porque a gente começa a ver tantas possibilidades de caminho que a gente pode trilhar ali, e a gente começa a pensar, mas, nossa, se eu for por aqui, ok, esse começo está muito bacana, mas como é que eu vou solucionar o meio? Como é que eu vou dar desfecho para isso, né? Porque às vezes tem isso, né? A gente pensa, um start ali, a ideia está muito bacana, mas a questão é desenvolver isso, né? Solucionar uma, duas imagens, ok, mas agora contar um livro já é outra história, né? Então, eu estava assim muito numa expectativa assim óbvio de fazer uma coisa bacana que eu gostasse, ao mesmo tempo que atendesse as expectativas da editora, as expectativas da Ana, né? E tudo aquilo que eu já falei, que fosse coerente no pacote todo, né? Conversando com o texto, com o projeto do livro em si, até como objeto mesmo, né? Mas foi bem frio na barriga. A gente trocou bastante, né? Eu saturei José de dúvidas e questionamentos ali do que seguir, mostrava alguma imagem, dizia quem sabe isso, aí o José dava uma sugestão, olha, mas quem sabe esse caminho aqui, lá, e aí eu refazia tudo de novo e testava. Nossa, o que eu fiz de esboço e tentativas assim, enfim, para chegar, né, na solução ideal foram muitas, mas foi bacana, foi um processo assim foi bem diferente assim para mim do outro livro que eu já tinha feito anteriormente mas foi assim, um aprendizado enorme assim foi muito bacana assim até essa troca de editor foi diferente também que foi bem próxima né a todo momento a toda hora praticamente não tinha hora eu mandava mensagem para o José eu olhava no relógio mas eu acho que ele só olha amanhã eu mandava 10 horas como que estava ele respondendo na mesma hora e eu meu Deus mas foi bacana foi um processo legal. Mas essa questão de ficar trocando, né? Eu acho que vale dizer porque o editor dá suas sugestões ou tem uma visão própria, né? Cada um Uhum. imagina o livro de um jeito, né? E a gente às vezes até tenta influenciar o autor na mudança do nome dos personagens, né? Então assim, eu fiz uma pesquisa, achei assim o nome de mais de 200 super-heróis diferentes. E aí conversava com a Ana sobre isso e queria saber da Ana como é que foi assim pensar em outro nome para os super-heróis ou mantê-los. Como é que foi isso para a escritora, né, com uma sugestão, né, uma intervenção uma inferência do editor, né? Como é que foi? Foi muito engraçado, né? Porque eu me lembro que a gente chegou a falar de outros nomes, né? E aí eu falava, não, José, mas isso não vai comunicar com a criança, porque isso faz sentido para a gente como adulto. Mas isso aí não tem ali né, não faz parte ali desse universo da criança, né? Lembro que seria o Super Lume, se eu não me engano, Isso. coisa da luz, eu me lembrei, enfim, a Foi minha sim, blusa da foi. escola que tinha isso, mas eu falei, gente, as crianças hoje, será que estão atentas nisso? E aí eu falei, não, mas o super máscara e super medalhão é legal, porque fica, né, meio igual, né, o SM para cada um, só que com identidades diferentes, né? Então tem uma coisa que eles são parecidos, mas eles são diferentes, porque é um pouco isso, né? Esses dois meninos, eles são parecidos, porque são crianças que brincam, cada um dentro da sua singularidade, né? O Pedro e o Rafael ali completamente diferentes, e como que uma amizade, um olhar atento para o outro pode transformar uma história, né? Que eu acho que essa costura da brincadeira e da identidade dos meninos transforma a história de uma forma muito leve, porque né, o Rafael entra ali na história do Pedro, transformando a história dele, fazendo ele perder os medos, não perder os medos, né? Porque ninguém vai perder os medos todos, mas fazendo ele se enfrentar, né? E a partir do momento que ele se vestia de super-herói, ele ia e se jogava na brincadeira, né? Então acho que é uma forma da gente
de uma forma quase poética de dizer para as crianças, né? Olha como uma brincadeira ajuda, né? E a brincadeira é isso, ela é libertadora, né? A imaginação, ela salva a gente muitas vezes, né? Eu fico pensando aqui, o Jonathan falou que gostava de desenhar para, né, driblar ali a timidez. Eu não era uma criança tímida, mas eu era uma criança inventadeira, então eu inventava 1000 histórias, muitas histórias, né? Então a gente não sabe o que a leitura de um livro muda na vida de uma criança, né? O que toca na vida daquela criança. Então, de repente, esses super-heróis, eles vão entrar ali mexendo, né, na vida das crianças. E eu me recordo que no momento que eu mostrei esse texto, conversando com pessoas conhecidas, né, falei assim: ah, mas por que você vai botar 2 super-heróis, 2 meninos? Eu falei: ah, porque qual o problema, né, de serem os 2 meninos? Ah, mas e as meninas? Eu falei: gente, brincadeira é brincadeira, brincadeira de criança é brincadeira de criança, né? Não tem isso. Qualquer pessoa pode se identificar com a brincadeira, né? E, recentemente, uma das minhas alunas de oficina literária mandou uma foto, um videozinho, na verdade, da filhinha dela, que amou o livro, né? E brincando, ela inventou um livro da cabeça dela com umas páginas, e ela estava, na verdade, contando a história desse livro, que ela estava apaixonada pelo livro. E a mãe dela fez uma pergunta, ela falou assim: você não está nessa brincadeira, mãe. Então, a criança entra na brincadeira, deixa ou não que o adulto participe, né? Então, acho que a escolha dos títulos, eu acho que ter mantido, né, os dois como um SM, né, porque o Super Máscara e o Super Medalhão, eu acho que para mim representava muito isso. Tem algo de igual, mas tem algo de diferente. Porque, por exemplo, as roupas são diferentes, né? Cada um tem a sua fantasia, né? Eu me lembro que os meus heróis aqui que inspiraram o Elias, que era o Super Máscara, ele tinha um visor vermelho, sabe? Pena que eu não guardei isso, enfim, mas era um visor vermelho que ele botava aquilo e ele se transformava, né? E isso é incrível, né? Porque a criança pequena, a partir do momento que ela põe uma fantasia, ela não é mais ela é o herói, né? E isso é bacana, você mostrar para a criança: olha, é possível inventar, é possível transformar. Jonatas, como é que foi essa sua invenção desses personagens? E na história tem outros personagens que estão nas ilustrações, né? Como é que foi imaginar como eles seriam, né? Sabe que agora, engraçado, né? Porque eu acho que eu nunca tinha pensado numa coisa. Agora, escutando a Ana falar, eu relatei aqui antes, né, dessa dificuldade de achar uma solução, um caminho e toda a pandemia. Mas agora, pensando bem, também acho que somado a isso também, o fazer esse livro, principalmente o personagem, um deles, né, conversa muito com a minha infância. Então, acho que também teve um processo dolorido aí de resgatar uma criança que estava lá muito esquecida também. Acho que isso foi Pensando aqui agora, foi muito quando a Ana falou, começou a vir assim, gente, mas essa criança praticamente sou eu, como eu narrei, né? Criança quieta, que desenhava, que nos comunicava, que se sentia meio, né? E era a sensação mesmo que eu tinha, né, de estar excluído, assim, né? Então, agora me caiu a ficha, assim, que eu acho que teve esse processo de resgatar alguma coisa que conversava muito comigo. E eu acho que o processo do livro, todos, tem isso. A gente sempre encontra um pedaço que vai reverberar na gente de alguma maneira, né? Enquanto está escrevendo, enquanto está ilustrando. Enfim, e para chegar nas soluções, né, eu queria fazer alguma coisa que, claro, remetesse à questão de super-herói, né, mas não fosse aquela coisa batida, muito clichê, que a gente já conhece, que já vê aí em vários livros, né, e, enfim, tentar manter alguma referência com o que a Ana já tinha me falado, né, como ela falou ali do visor, alguns elementos que era essa lembrança que ela tinha, né, dos meninos de fato brincando, né, e de trazer isso graficamente, né, né, uma espécie de um interlocutor ali, né, que aparecesse nesse livro junto com as crianças, né? E aí eu acabei chegando nessa solução ali junto de quase um terceiro personagem, né, que vai acompanhando durante as páginas, né? Toda a aventura, enfim, toda a narrativa. Mas foi bem bacana assim o processo
eu acho que ficou redondo, assim, sabe? A construção desses personagens, dos elementos que a gente inseriu ali. Eu acho os personagens tão lindos, tão, vamos usar uma expressão, fofos, né? Aí como é que você chegou até eles pensar assim, na forma física, vamos dizer, na morfologia, né? Como eles são, né? Como eles se parecem com as crianças ou não? Como é que eles seriam, assim? Porque eu gosto das roupinhas soltinhas no corpinho, sempre comentei isso com você, né? Dá uma Sim. leveza e de movimento, né? Então, assim, como é que você imaginou isso? Cada criança é semelhantes, mas com as suas feições diferentes, né? O que identifica um com o outro e o que diferencia. Como é que foi? Olha. Sim. Eu estava bem aberto nessa página aqui mesmo. Então, na construção, eu gosto de fazer muita coisa também puxado, assim, pro realista, assim, né? Uma anatomia mais realista, né? Mas eu acho que seria bacana aqui trazer também uma coisa diferente, assim, para conversar um pouco mais com o que as crianças também estão acostumadas a ver, né? Não adianta eu pegar uma coisa e fazer muito conceitual, que é para mim, né? Muito mais para resolver para mim graficamente, esteticamente, uma expectativa, do que, como a Ana sempre batia, mulher muito da Ana falava, mas tem que conversar, tem que dialogar, né, com esse universo da criança, ela tem que se identificar, né? E apesar que, é claro, essa anatomia, ela não é a anatomia como a gente está acostumado, tem aquela coisa das perninhas finas, meio cabeçudinho, né, que eu acho uma graça esse tipo de concepção de personagem, né? Eu achei que seria mais bacana, assim, que a criança iria se identificar muito com esse universo de imagem, né? Que ela é bombardeada todo dia, né? Nós todos, né? Mas a criança, né, tem acesso muito mais em tudo que é tipo de personagem. E isso também até, inclusive, refletiu na paleta, né? De ter uma coisa mais quente, assim, né? Até falei para Ana quando eu recebi o livro impresso, eu digo, tem uma coisa engraçada que eu olho o livro, é diferente de quando a gente está fazendo no computador, está na tela, o que a gente está vendo as cores, elas, né, vão ser fiéis aqui na impressão, mas pegar o livro assim e ver assim ele na materialidade impressa e as cores, eu disse para ela assim, ficou com uma coisa tão quentinha esse livro, né? Essas Que cores bom! tão convidativas assim, e gostoso de olhar, né? Ele tem uma alegria, mas também não é aquela coisa um saturado que cansa, né, a criança de olhar porque é muita cor. Ele tem bastante cor, mas ele tem eu tentei assim achar um equilíbrio, sabe, de pontos mais saturados e outros nem tanto, para fazer esse equilíbrio, mas ter a cor mais viva, mais quente, uma paleta não muito fria, né? E aí também desenvolvendo até a questão da fisionomia, né, dos personagens, que no começo também eu não estava. Acho que a gente trocou bastante isso no começo, né, José, de diferenciar bem, porque eu não estava, né, fazendo uma. Que eu olhava o livro assim, realmente, quando você alertou que, olha, né, a feição, a gente não consegue nem identificar muito quem é quem, né, mas tem que estar isso bem mais explícito, né, e aí eu me dei conta, nossa, é verdade, estou fazendo aqui como se fosse, né, um espelho de um, né, só, né, então depois eu comecei também a trabalhar e desenvolver a questão da fisionomia, né, e trazer esse sentimento que cada personagem, né, tinha até um determinado momento do livro para enfatizar e ficar claro também, né, para o leitor que havia uma diferença ali, apesar de serem muito parecidos em N aspectos, mas que ele entendesse que havia ali uma disparidade, né, de humor e de realidade entre um e outro, né. Ana, sem querer entregar um pouco da história, mas assim, existiu ou existe o baú que saíram as peças, né? O medalhão para as roupas, né? Dos super-heróis lá na sua casa ou em outra casa? Como é que foi? Você imaginou? Esse baú existe? Como é que é? Não, esse Estou dando um baú não spoilerzinho. existe, não existe, não existe. Na verdade, o que acho que existe, né, nos quartos das crianças são cantinhos que eles guardam as suas coisas, né? Dependendo da casa, vai ter um baú, um cesto, né, uma caixa, um caixote, ou vai ser dentro do armário, enfim, né? Cada casa tem a sua realidade, cada casa tem o seu brincar, né? Aqui em casa no quarto do Elias não tinha um baú exatamente, né? Tinha um lugar que ele guardava várias coisas, mas essas capas ficavam, acho que dentro do armário, ficava jogada por cima né, dos outros brinquedos mesmo. E assim, na verdade, José, quando a gente pega algo da nossa vida, né, uma inspiração, vamos dizer assim, que a inspiração para o livro foi isso, olhar os meninos brincando, né? Daí você vai partir para o trabalho.
não é mais a minha história, não é mais a história dos meninos, né? Então, assim, é claro que o Elias e o Ivan, né, quando eles olham para esse livro, eles lembram da infância deles, mas eles sabem que a infância deles não foi essa aqui, Sim. porque você pega um grumo da sua vida, um pedacinho da sua história e transforma isso. E aí você já girou ela como um calendoscópio, já modificou, e quando isso vai para uma criação de uma história, né, não é mais a sua vida. Então, não é uma história fiel, ela é uma história que foi inspirada em um fato e o resto é invenção, né? Tanto que a narrativa ela vai num paralelo, o que acontece, eu descrevo de um menino do outro, a casa de um e de outro, como é que cada um, né? Então tem um ritmo nessa narrativa, né? Um ritmo da vida de cada um deles, eles em casa, como é que era, né? E eu achei bacana que quando, né, o Jonathan criou eles em casa, apesar, né, do Pedro ser esse menino mais quieto, ele está lá brincando, mas tem um detalhe, né, que ele está usando ali. Então, esses detalhes muito minuciosos da ilustração, que é bacana, né? As crianças aprenderem a ler esses pequenos detalhes. Eu acho que cada vez mais os adultos estão atentando para isso, seja nas escolas, né, nas famílias que são realmente mediadoras de leitura, que começam a perceber, né, que a imagem está contando uma história. Opa, por que será que ele está usando, né, esse capacete? O que será que esse capacete está contando? Né? E ambos têm um quarto brincante, apesar do Pedro ser esse mais quieto, né? E o Rafael já está lá fazendo outro tipo, né, de brincadeira, mas ambos são brincantes, né? Então eu gosto de trazer isso, porque senão a gente cai nessa coisa, né, quase, você é isso ou você é aquilo, né? Então o menino quieto não faz nada. Não, ele faz várias coisas no mundo dele. Ele só é quieto para o mundo exterior. O mundo interior dele não é quieto, né? É um mundo de pensamentos, é um mundo agitado. Ele só não tinha coragem de agir no mundo exterior. E já o Rafael, não, ele era aquele menino que, né, era tipo ali o que se comunicava com todo mundo, né? Certamente, era aquele que não tinha esse tipo de questão. Certamente ele tem outros, né, que a gente não conhece porque não entrou na história. Mas, enfim, então poder construir esses meninos dessa forma foi muito bacana, sabe? Trazer essas sutilezas de cada um. Eu acho que o Jonathan foi muito feliz nessa construção, né, dessa narrativa visual, dando pequenos detalhes, sabe? Ele como se ele tivesse captado muito a personalidade desses meninos. E aí talvez por ele nem ter se dado conta, né? Só agora que está se dando conta de que tem, né, essa inspiração aí dentro dele próprio, desse menino escondido que estava ali guardadinho, né, que agora anda desenhando bastante, cada vez mais, super talentoso, né? Ele pôde colocar esse menino não como um menino quieto, passivo, né? Porque no espaço dele ele não é passivo, né? E isso foi muito bacana, sabe? Isso foi, acho que é uma sutileza da imagem, eu acho que ficou muito bem resolvido. Então, aqui é uma das imagens muito que eu gosto bastante, né? A caracterização deles, assim, no voo, né? Até chegar aqui, né? E para o editor, um momento de tensão, luz e sombra, né? Que a gente vem trabalhando com o texto, e aí como é que a gente vai dar a ideia da tensão, né? Dos super-heróis na luta, né? Com a simbologia dos monstros, né? E dá a ideia de que está no escuro e as letras, né? Em preto sobre o azul, né? Vamos lá, estão vendo? Sem a gente perder, tá aqui, conseguir focar aqui, ó, tira o dedo é aqui. E aí tem a sombra ali, tem o monstro. José, você não está conseguindo, mas vai ficar na. Ó, tem aqui uma pontinha, né? Como é que foi, Jonatas, que aí estava um pouco escuro? Eu falei, Jonatas, preciso clarear aqui essa penumbra, né?
E aí é um momento de tensão, porque assim, será que vai dar boa leitura ou não vai dar boa leitura? E aí ele, com talento e com toda a paciência com o editor, foi lá e conseguiu. Como é que foi esse momento aí de construir esse momento de tensão, os monstros, né, simbólicos, né, que são mais simbólicos? Como é que foi? Sim. Bom, o bom, né, do digital, né, que eu não mencionei antes, mas como o livro foi todo feito de forma digital, né, não teve nenhuma, fiz pesquisas, é claro, de forma tradicional, analógica, estudando no papel antes de partir definitivamente para o iPad para fazer. O bom do digital é isso, que a gente consegue alterar mais facilmente, né? Se eu tivesse uma imagem pronta já e colocado aquela penumbra ali, aquele escuro, já seria mais complicado, né, de fazer isso sem aparecer tanto. Claro, hoje, né, com computação a gente consegue fazer muito ajuste, mas tem coisas que a gente que cria a imagem vê muito nitidamente, né, que tem alguma interferência ali que não foi muito bem sucedida. Mas foi super de boa, assim, a gente alterar, né, para encaixar o texto ali, ter essa legibilidade. A gente tinha uma preocupação, né, de que na impressão, né, como é que isso sairia, porque uma coisa é ver na tela, né, mas como é que isso vai se comportar no papel, né, que a gente escolheu para impressão, enfim, se comportar com a tinta. Mas ficou super bem, e essa relação da sombra, né, essa também era uma das páginas que eu tinha uma certa dificuldade de como solucionar, né, e ficar bacana, e também de não cair naquela literalidade, de ser exatamente como está no texto. Eu queria trazer o que estava no texto, mas de uma forma diferente, como trazer talvez uma metáfora nisso, né? Eu não quero botar esse monstro ali, né? Porque eu quero manter esse imaginário da criança que está ali a mil, né, enquanto eles estão brincando juntos, né? Então, como solucionar isso, né? E a gente foi conversando, enfim, e aí eu pensei nessa projeção de sombra, né? Porque daí a gente pode entrar aqui num outro universo também, que tem várias leituras que a gente pode fazer gráficas, né? Do que representa essa sombra, né? E a sombra ainda em forma de monstro, né? E tem toda essa cena em que eles estão... Acho que vai dar um reflexo aqui, mas enfim, tem as flechas, né? Que eles atiraram ali, tem uma projeção de uma casa também, de como que, na verdade, o que que é esse monstro, né, que essa sombra que está sendo projetada, e também todo o universo onde eles estão, né, que é um universo lúdico, né, de brincadeira, mas ao mesmo tempo tem essa interferência da sombra, de uma certa ameaça. Então, buscando ali, tentando fazer pesquisas e tentando solucionar, poxa, como é que eu vou fazer isso? Daí cheguei nessa solução de botar eles nesse cenário, projetar as sombras e conversar bem com o que o texto está falando nessa página, né? De vencer os inimigos, né? Viver as fantásticas aventuras e colocar essa relação entre os dois, né? Que ali já está muito bacana, eles já estão super entrosados e deixar claro, explícito isso, né? Graficamente, né? Já quero agradecer ao Jonatas por ter colocado a imagem que eu queria mostrar de forma tão bem colocada. Porque eu falei assim, ai meu Deus, mas muito obrigado, você mostrou o que eu queria e muito bem apresentado. Ana, o ilustrador tem um desafio também nesses momentos, né? O editor também, né? Na hora de escrever, teve algum desafio nessa escrita de rememorar alguma coisa, de juntar com aquilo que o escritor inventa, né? Cria, traz de imaginário? Como é que é isso? José, acho que tem uma coisa que eu nunca nem te contei, né? Porque me ocorreu agora, quando você fez essa pergunta, passou um filme aqui, assim, igual um flash, assim, muito rápido na minha cabeça, porque como essa história ela teve pontas que foram me dando ideia, né, para criar, do fato do que aconteceu com os meninos aqui em casa, deles inventarem os super-heróis, ao fato que aconteceu na escola, né? Que o fato que aconteceu na escola foram vários desdobramentos, eu fui chamada na escola, enfim, foi uma função grande, né? E eu fiz uma primeira versão que era imensa, sabe? Na primeira versão tinha os pais, tinha a escola, a mãe ia à escola, a outra mãe ia na escola. Aí eu olhei para aquilo e falei, Ana Cláudia, isso está horrível. Isso está parecendo um texto para você usar numa reunião pedagógica do colégio. Mas não é um texto para criança. Esse aí é o texto que as famílias deveriam ler para se tocar do que fazem com as crianças, entendeu? Mas não é um texto para criança, né?
o livro para criança ele precisava estar na essência, sabe? No sumo do que era aquela história primeira ali, que devia ter umas 11 páginas, se eu não me engano. E hoje ela, né, se a gente colocar ali no Word, são 2 páginas, que, claro, no livro ele vai se fracionando, né? A gente divide o texto inteiro para ele ser o livro ilustrado e ganha esse corpo do livro. E aí eu levei muito tempo, sabe, para chegar nessa história muito simples, né? Porque eu entendia que eu precisava tirar o que era uma fala adulta para os adultos, que interessaria aos adultos, mas que não interessaria nada para a criança, sabe? Para chegar nessa essência, vamos dizer assim, do que é a história que conta para a criança, que comunica com a criança, né? Porque eu gosto muito daquele termo que a Ieda de Oliveira trouxe, né, no livro dela, que é o contrato de comunicação. O nosso contrato de comunicação na literatura infantil é com a criança, né? Não é com o adulto. Então, eu tinha que trazer essa história que fosse bacana e gostosa e prazerosa para as crianças. Para as crianças não interessava nada se a mãe tinha ido na escola conversar com a diretora, com a coordenadora. Aquilo era para a gente levar para uma reunião pedagógica. Então, eu tirei aquilo tudo para chegar na essência da história, sabe? Então, foi um texto que eu deixei ele ali em banho-maria durante algum bom tempo, sabe? Porque enquanto eu estava ali ainda vivenciando aquela história, ainda, né, envolvida com aquela questão toda dentro da escola, até que os meninos ficaram amigos, e aí meu filho acabou virando o melhor amigo do menino com quem, né, ele teve uma questão, porque foi um problema que aconteceu, e depois eles viraram os melhores amigos. Então, eu precisei despregar dessa história, eu precisei desgrudar, eles cresceram, aí a história nasceu, né? Aí eu pude chegar na essência da história e entregar um livro que realmente comunica com a criança e não com o adulto, né? Por isso que acho que as crianças curtem tanto. Que máximo isso! Eu fiquei bem contente agora, porque nas minhas conversas com o Jonatas, eu pedia para ele evitar mostrar os adultos, né? Eles aparecem, né, no texto, que são citados, e acabou que eles aparecem um momento ou dois, no início e no final, e de forma muito inusitada, né? E esse desafio que você enfrentou, eu não sabia, então, assim, adorei porque a gente captou bem a ideia do texto, né? Ou da nossa leitura, né? Foi ao encontro do seu pensamento e daquilo que foi desafiador para você deixar o livro leve e para que as crianças pudessem se identificar ali e que pudesse divertir as crianças e levar prazer ou fazê-las pensar sobre si mesmas, na experiência que todos nós vivemos como criança, né? E, Jonas, como foi você colocar os adultos presentes, né? Que foi complementar ao texto? Como é que foi essa ideia? Porque eu acho aquela cena muito boa, né? Juntando a ideia de que em alguma parte da nossa infância a gente não é muito afeito a entrar embaixo d'água, né? E aquela forma bem divertida. Fala um pouquinho aí disso, né? Da presença do adulto, né? No livro e ao mesmo tempo de forma sutil, né? Sim. Uma das coisas que eu pensei quando a gente começou a conversar e falar sobre isso, essa questão de não priorizar, né, não dar muito destaque, né, para a presença do adulto, foi até no trabalho dessas perspectivas, né, apesar de ter no geral, assim, ter uma perspectiva de certa forma distanciada, assim, nas cenas, né, para quem for ver o livro, mas também tem muita coisa que é muito assim, como se fosse no olho da criança, né? Para ficar uma coisa assim, não muito vista de cima, aquela coisa que realmente é o ponto de vista, né, adulto, né? Tem ali, por exemplo, no início também, eu nem mostro o adulto todo que aparece, e também depois, quando ele aparece na outra parte, também ele não aparece com o rosto, é só aquele dar a entender que tem uma presença de adulto ali, né? Que essas crianças não estão avulsas também ali na história, assim, que não existe adulto nesse mundo, né? E então a gente conversou e eu achei bacana assim de colocar, acho que esse primeiro que aparece é bem fundamental, até pelo contexto
de estrutura onde eles estão inseridos e onde se passa a maior parte do tempo, né, dessa narrativa, né, que a gente conversou bastante também, você sempre frisava, né, de qual é o ambiente que essas crianças estão, né, a gente tem que deixar isso claro na imagem para a criança se identificar e dialogar com toda a narrativa, né, e enfim, mas foi isso, assim, de não dar esse muito destaque para o adulto e solucionar ele de alguma forma que ficasse interessante, inusitado também, que também foi uma das imagens que eu demorei um pouco para chegar nesse fechamento ali onde aparece, mas acho que vão gostar, porque está bem divertido e conversa bem com o que finaliza também, né, o texto, né, da Ana, que também traz essa frase também que fica um pouco inusitada, né, ali pensando, fazer uma brincadeira gráfica, né, dos super-heróis e aí trazendo um pouco para a realidade, né, fazer esse contraste de que uma hora também esse imaginário tem os momentos que nem sempre são tão agradáveis para a criança, né. Então, dentro do que a Ana contou, né, daquele momento de rever o texto, né, de pensar, né, da proximidade com a criança, né, até ela falou numa referência do livro Que Não Tem Meninas, né, mas a gente tem visto que o livro tem feito muito sucesso nas redes e que ele está sendo um sucesso com as meninas também, né? Teve uma Verdade. postagem muito interessante da menina que tinha que escolher o livro favorito para levar para a escola, e ela escolheu os dois super-heróis incríveis, né? Então, é bom falar dessa repercussão nas redes, né? Que a gente vê muita criança manuseando já os dois super-heróis incríveis, né? Como é que isso é para vocês? Ver as crianças tendo esse contato com o livro e com uma boa recepção, tendo gosto de manusear, né? Porque o livro também ele é bem lúdico. Eu espero não bobear, mas olha, quando a gente faz movimento, olha a câmera, José, os personagens estão brincando no movimento, como se estivessem dando as cambalhotas, fazendo os movimentos, né? Então, assim, queria que vocês falassem como é essa sensação, que para mim a sensação é super boa de estar vendo um livro que eu colaborei, né? Tendo essa repercussão, e para vocês, então, que ajudaram, né? Que deram início, a Ana que deu início com o texto, você que complementou a história, ajudou a contar a história, vendo o livro com as crianças dessa forma, os dois super-heróis aí, como é que é? Olha, José, eu acho uma delícia, sabe? E essa história que você trouxe, né, da menina que escolheu como livro preferido e que levou para a escola, só mostra que brincadeira de criança é brincadeira, né? Não tem essa coisa tenebrosa ainda que muitas pessoas ainda falam de brincadeira de menino, brincadeira de menina. Isso não existe. Existe brincadeira de criança e a criança tem o direito de brincar do que ela quiser. Então, no caso, aqui são dois meninos brincando, mas qualquer um pode se identificar. Por exemplo, eu tenho um outro livro que a maioria das personagens são meninas e vários meninos amam. Então, não tem isso, sabe? Eu acho que a gente acabou, né, trazendo um livro que reforça essa ideia de que brincadeira é brincadeira, né? É brincadeira de criança, então qualquer um pode brincar, qualquer um vai se identificar, né? Qualquer um pode entrar ali e se imaginar, né? Então isso quebra esses paradigmas todos que as pessoas ficam, né, querendo colocar as coisas nas caixinhas, né? Eu falo, por favor, tira tudo das caixas, deixa as crianças brincarem, deixa as crianças serem criança, sabe, no mais completo do que isso pode ser, porque a criança tem um imaginário, a criança tem um imaginário que é concreto, que ela gosta de brincar e ela gosta de inventar. Agora ela é isso, daqui a pouco ela é aquilo, né? Então acho que ver o nosso livro, né, nas mãos das crianças, a gente está vendo isso nas redes, uma boa repercussão, é uma alegria imensa, né? É um quentinho no coração, vamos dizer assim. Eu fico super feliz, assim, de ver realmente, que eu tô vendo bastante na rede, até na Feira do Livro, que a gente estava com o livro ali, eu não consegui ter muito contato, assim, de ver e conversar com os pais, né, que adquiriram, para saber como é que, enfim, foi essa experiência, né, mas eu acho que como a gente conversou bastante, né, Ana e José, e sempre frisando essa coisa de dialogar e ter esse contrato, né, que fosse coerente para a criança se identificasse, também fosse um universo que, ok, tivesse uma ludicidade, um imaginário, mas que conversasse também, né,
que essa criança se visse nessa narrativa, né? Eu tenho certeza que é isso que a gente está vendo nas redes, né? O pessoal está gostando bastante, as crianças interagindo e lendo. E eu vi esse post também acho que foi da Natália, né? Que teve a filha também que estava lendo no carro, né? E contando a história. Também é bacana de ver isso, como Sim, ela teve gostou. também. Como ela gostou da história e depois começou a contar da maneira dela e criar a partir dessa história, né? Então, eu, enquanto ilustradora, assim, fico super feliz também de ver que, sabe, tipo, funcionou. Tá conversando, tá dialogando, estão gostando. Então, nossa, é muito prazeroso mesmo. O nosso papo está chegando ao fim. Esse papo está super gostoso. E dentro dessa coisa de enfiar, no sentido de fiar histórias que a gente está contando, o nosso novelo foi sendo desfiado. E eu quero agora que vocês deixem um alô final para esse momento tão feliz para mim. Espero que para todos, que a gente está entregando um livro muito interessante, um livro assim, feliz, né? Que fizemos com todo carinho e dedicação, né? Que tem um pouco de cada um de nós aqui e até dos outros que não estão aqui presentes, né? Então, tem isso. Então, uma fala para a gente ir finalizando o nosso bate-papo. Olha, José, primeiro, assim, nessa reta final, agradecer mais uma vez, né, a você por acreditar no livro, por, né, apostar, né, porque é sempre uma aposta, né, uma aposta num novo livro. Será que eu vou fazer esse original? Não vou? Vai dar certo? Não vai? Como é que o público vai receber? Então, agradecer a você, né, e a Imperial Novo Milênio, a Travessa que está aqui, né, abraçando esse lançamento, o Jonathan por ter embarcado nessa aventura aqui com a gente, né, e eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer um livro lindo, mesmo que ele duvidasse, né, eu tinha certeza absoluta, e dizer para as pessoas assim que os adultos, sabe, os pais que estiverem aí, né, pais, mães, avós, tios, enfim, professores, os adultos que trabalham com crianças, que cuidam de crianças, que têm contato com crianças, que leiam para suas crianças, que comprem livros para suas crianças, sabe? Porque vocês vão estar deixando um acervo de histórias e de memórias afetivas que vão sendo construídas. E não deem os livros das crianças depois que elas crescem, a não ser que elas queiram. Porque, assim, meus pais guardaram os meus livros de infância, a grande maioria eu tenho comigo. Então, revisitar esses livros hoje, né, para a menina inventadeira que eu fui, que se tornou a escritora sonhada da infância, né, isso não tem preço, sabe? Então, construam narrativas com as suas crianças, né? Frequentem livrarias, comprem os livros, né? Livro devia estar, né? Se eu lancei essa campanha no passado e a gente conseguiu até fazer um projeto bem bacana em parceria com o Solar Meninos de Luz, livro tem que estar na cesta básica. Livro, sabe, tem que fazer parte da nossa vida, ele tem que ser objeto de desejo. A gente tem que colocar, né, na vida das crianças, dos jovens e até dos adultos, né, que livro tem que ser objeto de desejo igual a gente deseja, né, um smartphone. As pessoas compram seus smartphones, fazem compras, às vezes, prestações profundas e longas, e não compram um livro, né? Então, assim, o livro ele se torna caro porque ele não faz parte da sua cesta básica, objeto de desejo, das suas necessidades essenciais. Mas o livro, ele abre horizontes. Uma única história pode mudar a vida de alguém para sempre, né? Um menino tímido, fico imaginando o Jonathan pegando esse livro, criança, o que essa história teria representado na vida dele, o que talvez a possibilidade de ter um amigo Rafael, só um sonho, já teria mudado a vida dele. Então, apostem nos livros, os livros podem trazer conversas incríveis nas famílias, né? Então, eu diria assim, apostem nos livros. Nossa, o que eu vou dizer agora, depois dessa fala? Se vira! Aproveita e diz de onde você é, de que cidade você está falando agora. Eu acho isso legal, que a gente, Sim, né? né, Eu distante, esqueci. né?
Eu também, Ana do Rio, eu do Rio e o Jonas do Rio Grande do Sul, qual a cidade? Porto Alegre. Olha só que legal. Então fale. Né? Bom, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, com a Imperial, com a Travessa proporcionando esse momento de lançamento. E também, né, como a Ana falou, de fato, é uma aposta, né, sempre, né, e agradecer pela editora, por vocês dois, né, terem apostado em mim, né, para, enfim, ajudar a contar essa história, né, de uma forma visual, né. E a mensagem que eu queria deixar é como a Ana falou, tornar isso aqui prioridade também, né? Não deixar que essas coisas que, enfim, são tão fúteis e que não alimentam a gente como esse alimento aqui, né? Elas não são prioridades. Então, leiam para as crianças, sabe? Mediem a leitura, deixem as crianças imaginar, não coloquem elas em caixas, né? A gente já tem muita coisa aqui hoje no nosso dia a dia, né? Para deixar nossa uma visão tão fechada, né? Então, a literatura ela tem esse poder de nos proporcionar voar, assim, alçar voos que a gente nem imagina. Então, a mensagem é essa: leiam para as crianças, deem livros, invistam nos livros e é isso. Comprem livros. É isso aí, viu? Deixem as crianças manusear os livros, se deliciar, virar as páginas, imaginar o que está escrito, para quem não sabe, compartilhem com elas, né? Contem as histórias dos livros, mas sempre apresentem os livros para as crianças. Eu vou me despedindo de Ana Cláudia Ramos e de Jonatas Martins, agradecendo e assim com anseio de em breve poder dar um abraço em cada um, né? De agradecimento e de confiança em mim, né? E da gente estar aqui feliz apresentando esse livro. Eu não apresento muito bem na tela, mas tento, mas o Jonatas me salva. Agradecer a Ana por esses anos todos de contato, de amizade, de elos, de laços que a gente tem, né? E agradecer também a oportunidade de trabalhar com o Jonatas, que nesse período a gente se viu uma vez, né, pessoalmente, mas surgiu uma grande amizade, vamos dizer assim, de Pedro e Rafael e de José e Jonatas também, né? Tudo isso com a perspectiva da Ana, que gerou essa amizade entre nós. E agradecer aqui a Travessa por esse momento de dois super-heróis incríveis, né? Agradecer a Imperial Novo Milênio também pela confiança e a todos os colaboradores da Imperial e da Travessa e a todos os amigos que venham assistir o nosso evento. Muito obrigado a todos. Até breve. Grande abraço. E fiquem com dois super-heróis incríveis. Obrigado, Ana. Obrigado, Jonathan. Um abraço. Até.